Bom, oi, boa tarde. Gente, hoje vai ser difícil. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Lázaro. Às vezes vocês me veem aí nas lives, nos stories. Eu faço parte da Enquadros também. Essa semana a gente ficou uma semana sem live. A gente está tendo, digamos assim, um momento de ajustes. Porque a Laís voltou, né, para o trabalho principal dela e aí tivemos que fazer essas adaptações. Então uma delas foi essa live a princípio que seria quinzenal agora, ao longo dos próximos meses, e pode ser que aconteça uma mudança em termos do dia também. Então a gente vai tentar talvez fazer oi Mila, bem-vinda. Talvez a gente faça as lives nas segundas-feiras. Dito isso, hoje eu queria conversar com vocês um pouco. A proposta, não sei se vocês viram, mas quem não viu, a proposta é conversar um pouquinho sobre turismo inteligente, o que seria isso, falar um pouquinho da situação de Ouro Preto, né, como seria a cidade do ponto de vista desse turismo inteligente. E aí, percebam, percebam, gente, que hoje o nervosismo ele será maior. Eu já peço desculpas, mas enfim, um aprendizado também. Bom, então, outra coisa que eu queria comentar é que essa live a gente não, decidi isso. Decidimos vou fazer uma live mais curta, tá? A gente interage com vocês também, mandem suas perguntas e aí essa live vai ser mais curtinha, tá? Pra gente ver se esse formato pode ser bom, tá? Então vamos lá. Vou trazer primeiro uns conceitos e aí eu acho importante dizer, né, de onde esses conceitos vêm. Eu trabalhei um tempo em Ouro Preto na Secretaria de Turismo como estagiário e aí trabalhei com pesquisa de demanda turística lá. Depois disso fui membro de um projeto estudando economia do turismo no Espírito Santo, tá? E no ano passado escrevemos um artigo também que analisa salários, né, no setor turístico também para o estado do Espírito Santo. Então, alguns conceitos e a conversa que eu teria aqui hoje, né, com vocês, ela parte dessa trajetória e de autores que eu conheci ao longo desses últimos anos, tá bom? Bom, então assim, pensando no turismo, né, talvez definindo de forma mais geral o que a Organização Mundial do Turismo vai trazer para a gente, vai ser que vai ser essa atividade que o cidadão, né, o agente, o ator econômico ou a social, no caso, vai fazer em outro destino sem vínculos remunerados, né? Então seria uma atividade não remunerada associada mais ao lazer. E aí é interessante destacar que não necessariamente o viajante, né, o excursionista, o turista, ele não possa viajar profissionalmente e realizar turismo de forma não profissional, não remunerada. O que acontece com o turismo de negócios, por exemplo, com
congressos, com encontros, com reuniões, onde esse empregado ele vai viajar para uma cidade específica, qualquer de turismo, e nas horas vagas ele poderia realizar essa atividade. Então essa atividade seria o turismo, né? Esse momento não remunerado. Bom, e aí o turismo, né? A gente tem uma classificação internacional da Organização Mundial do Turismo também, que vai definir essa atividade, como conversei com vocês aqui agora já. A gente vai ter também uma divisão de quais setores fariam parte dessa atividade, né, dessa indústria, como pode ser chamada também em alguns países. Então essa indústria do turismo ela vai ter as atividades, por exemplo, de transporte aéreo, ela vai ter transporte marítimo, ela pode ter transporte rodoviário, ferroviário, ela vai englobar alojamento, ela vai englobar também, vamos pensar aí, outras atividades e serviços também, o próprio comércio, pensando do ponto de vista que muitas lembrancinhas, né? Pensando em Ouro Preto ali, a feirinha de Pedra Sabão, uma atividade que trabalha com esse comércio, né? Então esse bem, esse serviço vai se tornar um produto específico do turismo a partir dessa compra desse visitante, né? Desse turista. E aí começaria mais ou menos por aí, tá? Aí, agora eu vou avançar um pouco para a conversa de hoje, né? Que seria essa ideia de turismo inteligente. Então, o que seria isso, né? E para isso, eu trouxe aqui um texto, consultei de 2016 esse artigo, dos pesquisadores Saulo Santos, Valério Souza Neto, também o Luciano Pereira, o José Gândara, o Saulo da Silva, e aí eles fizeram esse estudo, né, de destino turístico inteligente, acessibilidade no centro histórico de São Luís do Maranhão. Tá? Então, vamos pensar do ponto de vista de uma cidade inteligente, seria uma cidade que usaria tecnologias físicas, e aí você pode pensar do ponto de vista de estruturas físicas que favoreçam, por exemplo, uma organização de estacionamentos. Você pode pensar em iluminação urbana, você pode pensar em torres de internet, isso seria uma tecnologias físicas, e também tecnologias sociais do ponto de vista de capacitação, de atividades, de trabalhadores que possam incorporar inovações, né? De caráter inteligente mesmo. Eles vão trazer essa ideia de acessibilidade, de transformação e aí o conhecimento, né, ele vai ser muito importante para uma cidade inteligente. E aí essa cidade inteligente ela poderá, né, se tornar esse destino turístico inteligente caso essas tecnologias físicas e sociais sejam utilizadas para desenvolver o turismo local, entende? Então, vou dar exemplos. Facilitar como os turistas se locomovem. Então você pode ter, e aí eu já vou falar do caso específico de Ouro Preto também. Então você pode ter iluminação e sinalizações
controladas à distância por câmeras, tá? É um exemplo. Você pode ter aplicativos que facilitem a movimentação, a informação, a experiência desse turista dentro da cidade, em termos de hospedagem, em termos de alimentação, tá? Isso tudo vai importar. E também seria mais ou menos isso, tá? Essa utilização de tecnologias físicas e sociais. E as sociais eu posso citar uma equipe, né, de agência de turismo, que também é uma atividade característica. É uma equipe bem qualificada, que possa falar, por exemplo, que esses profissionais, possam falar vários idiomas e receber turistas de vários países diferentes, facilitando então essa comunicação. Então, e também uma coisa no turismo inteligente, na cidade inteligente, que será muito importante, vai ser a própria questão da acessibilidade, né? Para pessoas com deficiências eventualmente físicas, tá? Então, pensando em Ouro Preto, a gente tem uma série de ladeiras e escadas que podem dificultar essa experiência do turismo. Então, o turismo inteligente de Ouro Preto, ele teria que pensar essa acessibilidade. Então, vamos ver essa ideia desse tema, né, de conversar sobre o turismo inteligente em Ouro Preto. Bom, saiu uma notícia do jornalista Guilherme Amado, e aí eu cito aqui o Época.globo, né, que disse que Ouro Preto, né, estaria assinando um acordo, um consórcio aqui, Ouro Luz, e que aí o valor ali, eu consultei algumas fontes, e aí eu vi valores que variam desde 10 milhões a 25 milhões. Então é um valor, penso eu, entre isso, tá? Então ele vai falar que o Ouro Preto se tornaria, né, a partir dessa assinatura, uma cidade histórica inteligente, um destino turístico inteligente. E aí, assim que eu vi a notícia, eu chamei uma amiga aqui, a Amanda, um beijo pra você. E aí fui conversar com ela, que ela também estuda na monografia dela essa ideia de cidades inteligentes, tá? E aí a gente ficou um pouco confuso da forma como essa notícia foi dada, do ponto de vista conceitual, etc. Porque as notícias, né, associadas à cidade, a Ouro Preto como uma cidade turística inteligente, ela vai estar associada à instalação de Wi-Fi para a população e lâmpadas, né, de LED, que substituiriam aqueles lampiões tradicionais da cidade. Então, a questão é que apenas essa reestruturação, né, aí do ponto de vista físico, não necessariamente tornaria a cidade, tornaria Ouro Preto esse destino turístico inteligente, né? Então, como eu vou acender a luz, só um segundo. Desculpa. E aí, apenas isso não faria a cidade, não faria da cidade um destino turístico inteligente, né? Porque como explicado, né, trazido por esses autores que eu citei, trazido por outros autores também, é importante
que a utilização dessas tecnologias faça com que o turismo seja melhor aproveitado, mais acessível, que garanta uma experiência de melhor qualidade, né, para esses turistas. E aí, pensando do ponto de vista dos residentes, é importante que essas inovações, né, que vão aproximar Ouro Preto dessa cidade mais inteligente, e aí voltando do ponto de vista desse Wi-Fi, do ponto de vista dessas novas lâmpadas, e vi também uma organização de sinalização, tá? Para as estradas. Então, para além disso, para além dessa estrutura física, é importante que os agentes, e aí eu chamo aqui os empresários e também os agentes públicos, né, no caso a prefeitura e os diversos transbordamentos disso, ou seja, de empresas contratadas em eventos também, que possam utilizar dessa infraestrutura, etc. Então é importante que a partir desse investimento, né, físico, a cidade e os agentes utilizem desse investimento, utilizem dessas tecnologias para de fato garantir uma experiência, um turismo mais acessível, um turismo mais sustentável e também que ao longo do tempo vá assimilando novas tecnologias, tá? Isso é bastante importante também, porque o pontapé inicial vai ser muito importante, mas os diversos autores que trabalham com a ideia de destino turístico inteligente, eles vão reforçar essa importância de sempre incorporar novas tecnologias, seja físicas, seja sociais. Então, do ponto de vista dos empregados, por exemplo, de quem trabalha com turismo, dos guias, para quem é comerciante, né? Para quem trabalha em agências de viagem. Essas pessoas é interessante, e aí também entra, né, o Ministério do Turismo como um agente importante do ponto de vista macroeconômico. Esses agentes empregados, é importante que eles se capacitem, né? Que eles estudem, que eles façam novos cursos, que eles compreendam as novas dinâmicas do turismo, até pensando nessa mudança, né, que a gente vai ter agora com o coronavírus, que já acontece, né? Então o turismo já está se adaptando em Ouro Preto e em diversas outras cidades históricas e turísticas, tá? Isso já está acontecendo e do ponto de vista de médio e longo prazo é importante que ocorra essa incorporação de inovações ao longo do tempo. Então é sempre interessante quando uma Secretaria de Estado, por exemplo, de turismo, tem um planejamento de médio e longo prazo. E aí eu digo 10, 25 anos, sabe? Porque, por exemplo, no caso desse consórcio citado pela reportagem, né, mais uma vez, do Guilherme Amado, aqui a Auroluz, né, teria direito, né, a essa concessão por 25 anos. Então você tem uma assinatura de um contrato de um prazo mais extenso. Então é interessante que os agentes públicos e privados
se organizem para que esse turismo, para que esses investimentos de fato se façam atrativos para as pessoas que desejam conhecer Ouro Preto, revisitar e ainda que isso seja importante também para a cidade, né? como essa cidade mais inteligente, não necessariamente dentro do campo, né? Dentro dessa classificação de Smart City, que vai mais além, né, do que, mais uma vez, essa instalação de lâmpadas e Wi-Fi e reorganização de sinalização de trânsito, por exemplo. Esse conceito vai além, mas que isso seja importante para a população residente também, porque essa interação, né, entre os visitantes e os residentes, ela se dá o tempo todo e uma cidade que pensa, né, um turismo inteligente, que busca esse turismo sustentável, vai pensar em otimizar, né, vamos chamar assim, essa interação, fazendo com que seja prazeroso, tanto para quem visita, tanto para quem recebe, né? Porque a gente sabe como uma atividade geradora de emprego, uma atividade geradora de renda, o turismo vai ser muito importante em vários lugares aí do Brasil. Bom, gente, o que eu queria conversar com vocês hoje é isso. A ideia era fazer uma live um pouco mais curtinha mesmo, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, entrou o Luiz aqui. Oi, Luiz, boa tarde, bem-vindo. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem comentar, tá? Aqui embaixo, seja para quem está assistindo no Instagram, seja para quem está assistindo no YouTube. Caso algum conceito tenha ficado confuso, eu posso também deixar no YouTube, quando a gente subir, os textos que vão explicar muito melhor que eu. Não sou de fato um especialista, né, no conceito de Smart City, de destino turístico inteligente. Acabei estudando um pouco ao longo dos anos e aí eu quis trazer de uma forma um pouco mais, chamamos de didática e não tão aprofundada também, porque não é a intenção, né, das nossas lives. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. É um tema bem amplo, um tema que é sempre revisitado, né, pensando do ponto de vista de tecnologias da informação. A gente tem sempre essa incorporação, não apenas no turismo, mas também em vários outros setores da economia, tá? Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez. Fiquem bem, se cuidem e acompanhem as novidades da nossa página. A gente fez aniversário, né, de 3 anos agora da Enquadros essa semana. Talvez a gente faça uma live extra mais pro final da semana. A gente está pensando ainda, mas caso aconteça, a gente vai avisar vocês nas nossas páginas, e aí quem puder, quem se interessar, acompanhe também. Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau.